Eu respondo também aqui para registrar? Bom, Pode feito. responder, professor, para registrar. Nosso contrato. Então, Todo mundo concordando. Pode ser gravado. tá show. Então, hoje teremos o prazer de receber o professor Dr. Pedro Pusato Peruso. Me corrija, professor, caso se a pronúncia for errada. Com a sua palestra titulada Direitos Humanos, Hanseníase e Alteridade, a Literatura como Ferramenta de Memória e Sensibilização. O professor Pedro Pusato é doutor e mestre em Direito pela Universidade de São Paulo, a USP. Desde 2011 tem atuação como advogado popular, tendo atuado junto a grupos indígenas do Mato Grosso do Sul e de indígenas em contextos urbanos nas periferias de São Paulo. É professor titular, categoria A1 da Pontifícia Universidade Católica de Campinas, da PUC. É membro do corpo docente permanente do programa de pós-graduação Stricto Sensu em Direito, também da PUC Campinas, vinculado à linha de pesquisa Cooperação Internacional e Direitos Humanos. O professor é líder do grupo de pesquisa CNPq, Saúde, Direitos Humanos e Vulnerabilidades. Atualmente é advogado voluntário do Movimento de Reintegração de Pessoas Atingidas por Hanseníase, exercendo representação da entidade junto à Comissão Permanente de Monitoramento e Ações na Implementação das Obrigações Internacionais em matéria de direitos humanos do Conselho Nacional de Direitos Humanos, junto à relatoria das Nações Unidas para o tema da hanseníase e numa ação civil pública de âmbito nacional que tramita na Justiça Federal para a reparação dos filhos separados dos pais com hanseníase. Tem interesse em pesquisa empírica e experiência acadêmica na área de direitos humanos, com ênfase em antropologia do direito, atuando principalmente nos seguintes temas: direitos humanos, direito internacional dos direitos humanos, hanseníase, pessoas com deficiência, povos indígenas, minorias, democracia participativa, diálogo intercultural e desenvolvimento social. É com imensurável prazer que o recebemos nesta manhã, professor, para este momento de troca e discussão teórica, né, construção teórica. Grato a todos e a todas por estarem conosco. Já libero o espaço, é todo seu, professor, pode ficar à vontade. Obrigado, Wesley, uma vez mais. E reforçar, tá, Wesley? Se vocês tiverem definido que as perguntas são ao final, eu não quero chegar aqui quebrando regra logo no primeiro painel do evento, tá bom? Então você me diz aí, eu comecei falando um pouquinho, vocês definem, tá bom? Mas parece que está autorizado, tá? Está Vamos lá, autorizadíssimo, professor. então tá jóia. Bem, o título, né, da minha apresentação aqui hoje, que a gente conversou, vai ser Direitos Humanos, Hanseníase e Alteridade, a literatura como ferramenta de memória e sensibilização, tá? E o eixo do congresso que nos une aqui hoje é literatura e psicopatologia. Então, vejam, aqui eu poderia adotar, né, alguns caminhos para me desincumbir da tarefa que eu assumi aqui hoje com vocês nesse encontro de 2023. Um deles, por exemplo, né, seria ficar no debate da literatura, ok? E na forma como a literatura pode contribuir para o tema que eu elegi, para a nossa conversa hoje. E eu teria, né, assunto de sobra para conversar com vocês. Né? No entanto, quando eu decidi trazer a hanseníase para o debate, eu não tomei essa decisão apenas pelo fato de existir na literatura toneladas de referências, tá, preconceituosas e também não preconceituosas sobre a hanseníase. Tá? Se a gente parar para pensar, né, na Bíblia, por exemplo, nós teríamos bastante assunto, tá bom? E nós poderíamos também ir para o Guimarães Rosa, tá? Que tem um texto que eu vou citar para vocês aqui, sobre hanseníase, mas aí já numa outra perspectiva, numa perspectiva de tomada de consciência. Bem, eu tomei a decisão de trazer a hanseníase para essa conversa com vocês, porque além de dialogar com a literatura, a história do Brasil e da sociedade brasileira com a doença, né, também dialoga muito com o tema das psicopatologias. E isso por um motivo bastante simples, tá? Que é o fato de a sociedade brasileira não conhecer a história da hanseníase, uma doença que acomete anualmente no Brasil quase 30 mil pessoas, tá? Por ano, 30 mil novos diagnósticos, sendo 15% desse número de crianças, ok? Então, vejam, desde 2017, tá? Então, a gente tem uma perspectiva teórica aqui hoje, mas também vai ter um pé numa perspectiva prática, tá? Desde 2017, eu tenho trabalhado como advogado voluntário do Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela hanseníase e seus familiares, e feito, né, dessa advocacia popular um campo para as minhas pesquisas na universidade, tá? Como professor
do programa de pós-graduação em Direitos Humanos da PUC de Campinas. E olhar para a hanseníase, como eu vou explicar para vocês, é inevitavelmente olhar para um conjunto de psicopatologias, tá? Seja dos pacientes, seja dos familiares, seja da sociedade, seja das minhas próprias psicopatologias, ok? E esse trabalho pode contar com a literatura para uma série de questões, e é um pouquinho sobre isso que eu vou conversar com vocês hoje. Mas antes de falar, né, sobre como o tema da hanseníase se relaciona com as psicopatologias e a literatura, eu quero pensar, ainda numa perspectiva introdutória, como a literatura e as psicopatologias se relacionam com o direito, tá? Que é do lugar de onde eu venho, ok? E mais especificamente como se relaciona com essa história de direitos humanos, ok? O professor Eduardo Bittar, aqui da Universidade de São Paulo, num trabalho intitulado Semiótica, Direito e Arte, entre Teoria da Justiça e Teoria do Direito, explica que a correlação entre direito e arte pode ser abordada de diversas formas. E três dessas formas que ele coloca sintetizam a reflexão que eu quero fazer aqui com vocês hoje, tá? E que eu também já fiz em outra ocasião que eu estive com vocês. Então, a primeira delas, o direito como objeto da arte, sendo a arte a forma de representação das formas históricas do direito, ou seja, a simbólica jurídica. Depois, a arte como documento cultural e, portanto, como memória e instrumento concreto de acesso e conhecimento da história da justiça. E a terceira, a arte como ferramenta de difusão e ensino da cidadania e da justiça. Sobre essa terceira forma aqui de abordar a arte, ou seja, como ferramenta de difusão e ensino da cidadania e da justiça, a gente poderia compreender a literatura como um direito humano, tá? E isso significa compreender várias coisas, como, por exemplo, o fato de que, se é verdade que o acesso à literatura, ou alguma literatura, tá? A gente vai ver isso com calma na sequência, acaba sendo elitizado no Brasil, e que isso se deve, por exemplo, tá? Ao analfabetismo, à pobreza estrutural, aos baixos índices de democratização de acesso à cultura. Também é verdade que a literatura oral poderia ampliar o espectro dos beneficiários desse direito humano e que o abandono de tradições orais talvez seja um dos motivos pelos quais a literatura acabou se elitizando em alguma medida. Tá? Mas no meio de tantas hipóteses, e aqui, sinceramente, eu não tenho a intenção de aferir a veracidade ou falsidade de todas elas, eu queria retomar uma questão aqui levantada num texto intitulado O Direito à Literatura, tá, do Antônio Cândido, onde ele diz ser importante reconhecer que aquilo que nós consideramos indispensável para nós é também indispensável para o próximo. É óbvio que a gente precisa contextualizar aqui, tá, essa afirmação, porque aqui o Antônio Cândido, ele está falando de um processo de sensibilização como algo distinto de um processo de embrutecimento, tá? Então, com certeza, ele concordaria que o acesso às armas não é uma necessidade de todo mundo, tá? Para a gente pensar o que ele está querendo dizer quando ele fala que reconhecer que aquilo que nós consideramos indispensável para nós é também indispensável para o próximo, tá? Para mim, por exemplo, não parece razoável a tese da liberação do porte de arma para legítima defesa, tá? Se nem a polícia, que em tese tem mostrado preparo, né, especial para usar arma, né, porque eles não têm conseguido usar corretamente as armas, imagine se a questão for liberada para geral. Enfim, então, acho que é muito importante a gente entender o contexto. Não é tudo, absolutamente tudo. O que ele está falando aqui é de processos, né, de sensibilização, de humanização, tá? E essa perspectiva de compreender o outro, tá, como titular dos mesmos direitos humanos que eu tenho para mim, é importante porque é comum a gente pensar, né, que todo mundo tem direito a certos bens fundamentais, como moradia, né, como educação, como comida. Mas a gente raramente estende todos os nossos direitos aos outros grupos que, em relação a nós, né, são culturalmente, social ou racialmente diferenciados. Então, todo mundo quer comida, né, mas parafraseando lá aquela música do Titãs, né, todo mundo também quer diversão e balé, né? Ou seja, com raras exceções, todo mundo concorda que a liberdade é um direito, que a alimentação é um direito, que a vida é um direito. Mas quando o assunto é arte, é literatura, é psicanálise, nem todo mundo consegue sustentar que se trata de um direito humano e, portanto, de todos. Tá? E essa compreensão exige de nós tomar a literatura como acesso à cultura e à educação, por um lado, mas também como instrumento de sensibilização, de sublimação,
e, portanto, de humanização, ou seja, de constituição do ser humano como sujeito histórico e não só como sujeito universal abstrato, tá? E ainda aqui com Antônio Cândido, tá? Nesse texto, ele fala o seguinte: assim como não é possível haver equilíbrio psíquico sem sonho durante o sono, talvez não haja equilíbrio social sem literatura. E sobre a humanização, então, para a gente ter aqui bem definido o nosso contexto de análise, o Antônio Cândido também fala o seguinte, abro aspas, entendo aqui por humanização, já que tenho falado tanto nela, o processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos essenciais, como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor. A literatura desenvolve em nós a cota de humanidade na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, para a sociedade e para o semelhante. E aqui eu quero registrar mais uma vez a necessidade de contextualizar aqui esse texto do Antônio Cândido, tá? Porque certa vez alguém me disse que não gostava muito desse texto do Antônio Cândido, porque ele partia do pressuposto de que só se humaniza pela literatura, tá? E que as pessoas empobrecidas e sem acesso à literatura estariam fadadas à desumanização. E aí eu levantei, né, e levanto ainda uma dúvida, né, sobre essa interpretação, porque o Antônio Cândido é explícito ao falar nessa citação que eu acabei de ler para vocês aqui, da complexidade do mundo e dos seres. E se a gente entender que a literatura oral, a literatura periférica, o hip hop, tá, o grafite, o break, o rap, também promovem, tá, citando novamente a já citada passagem do Antônio Cândido, o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres e o cultivo do humor. Então, me parece que a reflexão aqui do Antônio Cândido pode servir, tá? Porque eu estou propondo aqui para vocês hoje, tá? E aí, inevitável, né, trazer algumas referências aqui de poesia periférica, tá bom? Então, eu fiquei pensando aqui no Peregrino do Sérgio Vaz, tá? Então, eu vou citar aqui. No caminho do crer e não crer, vivo na dúvida do milagre. Entre as brumas da uva e do vinho, sou eu quem destilo o vinagre. Caminho no chão em busca do céu, num fogo e água que não tem fim. Porque não me esforço para acreditar em Deus, esforço-me para que Deus acredite em mim. Dizer que isso não é literatura, que isso não sensibiliza e que isso não cura alguns tipos de feridas é reproduzir o preconceito que destilaram lá contra a Carolina Maria de Jesus quando o Quarto de Despejo foi publicado. Tá? E a gente sabe como o livro Quarto de Despejo foi redigido, e nem por isso faz sentido questionar, né, o seu valor literário hoje. Então, quando poetas famosos traduzem dores alheias, nós temos um ganho significativo na medida em que dores invisibilizadas são colocadas sob a luz com uma potência muito maior. Tá? Mas isso não é suficiente, ou pelo menos o caminho não termina aí. Tá? Então, aqui em tom introdutório. Tá? A poesia periférica, além de tudo, permite com que poetas periféricos ou vozes subalternizadas se expressem em primeira pessoa. E isso é fundamental para a humanização coletiva da humanidade, e isso passa por processo de cura coletiva, porque existem muitos traumas coletivos, tá bom? E sobre traumas coletivos aqui, a gente precisa colocar isso em cima da mesa, ok? Tem um psicólogo social, tá, o Inácio Martim Baró, nascido na Espanha e assassinado em El Salvador, em 1989, trabalhou essa ideia de trauma social e propôs o termo pela primeira vez associando a ideia à violência resultante da guerra civil, que à época devastava, né, devastava o El Salvador, país onde ele viveu pela maior parte da sua vida adulta. O trauma social, para a gente ter uma referência aqui, um ponto de encontro, é caracterizado aqui pelo Martin Baró como a cristalização numa determinada população ou grupo de situações ou relações sociais desumanizadoras como aquelas que se conformam em situação de guerra civil. Tá? Ele apresenta três características principais nesse contexto: a polarização social, a mentira institucionalizada e a militarização da vida social. E sobre isso, não só na história da Hanseníase, tá? Mas também na história do genocídio dos povos indígenas e da juventude negra, que está em curso, né? Isso pode trazer, né, muitos elementos para a gente trazer, para a gente pensar, né, essa ideia que eu vou colocar
eu estou colocando para vocês aqui hoje. Então, a proposta desse evento é pensar a literatura e as psicopatologias. E quando nós pensamos na hanseníase, esses dois temas, tá, surgem de forma nem sempre tão evidente, mas com certeza de forma urgente, porque tratam de alteridade e sensibilização num contexto de preconceito, estigma e danos a projetos de vida que não foram superados e nem reparados, mesmo já tendo mais de 30 anos do fim da política que deu caso a todas, tá, essas graves violações de direitos humanos relacionadas à hanseníase. Então, por isso que o título que eu sugeri para minha apresentação foi Direitos Humanos, Hanseníase e Alteridade, a literatura como ferramenta de memória e sensibilização. Então, só para que a gente também entenda, né, o contexto aqui, que eu estou trabalhando da hanseníase, e já deixo como recomendação, vou colocar aqui no chat, Filhos Separados pela Injustiça, é um curta que vocês encontram no YouTube, em que as vítimas falam em primeira pessoa, tá bom? Então, é muito melhor do que eu vou fazer aqui, mas eu preciso fazer porque sou eu que estou falando. Então, durante as décadas de 20 e 80, tá? Então, isso foi até 1986, tá? E com fundamento numa legislação da época, tá bom? Então, especialmente um decreto de 1923 e uma lei, a Lei 610 de 1949, o Estado brasileiro implementou uma política de saúde para hanseníase pautado no isolamento compulsório e na separação de filhos das pessoas doentes, tá? Doentes de hanseníase. Essa lei de 1949 intensificou a política de isolamento e separação de pais e filhos, tá? O isolamento era feito a juízo da autoridade sanitária, tá? E se destinava também, tá, aos doentes que, nos termos da lei, ou não podiam obter recurso necessário para a própria subsistência, ou que eram portadores daquilo que a lei chamava de estigmas impressionantes da lepra. Ou seja, o isolamento e a separação de pais e filhos ocorreu inclusive em relação a pessoas que já estavam curadas e que tinham ficado com lesões, tá, por conta de diagnóstico tardio, equívocos no tratamento, tá, ou dificuldade no tratamento, com essas lesões aí chamadas de impressionantes, tá, insuportáveis para uma sociedade carregada de estigma e preconceito. Essa lei foi revogada em 68, mas os isolamentos continuaram até 1986. E tantos isolamentos de pessoas doentes, como a separação de pais e filhos, foram marcados por episódios de tortura, de abuso sexual, privação ilegal da liberdade, castigos físicos, negligência estatal em relação à readaptação das pessoas para que pudessem viver com autonomia. E hoje existe no Brasil aproximadamente 20 mil filhos que foram separados de pais com hanseníase e que não receberam nenhum tipo de reparação ainda, tá? E aí vejam, essas graves violações de direitos humanos foram responsáveis por danos físicos, mentais, emocionais, traumas coletivos, tá bom? Que impactaram diretamente os projetos de vida e deixaram lesões permanentes nos dois grupos, tá bom? Ou seja, as pessoas atingidas pela doença e os filhos separados de pais com hanseníase. Em Betim, Minas Gerais, existe um grupo aí, dezenas de pessoas, que foram ensurdecidas nos educandários. Então, além de terem sido retiradas dos pais, separadas dos pais na infância, por conta dos castigos que eles recebiam, né, então tapas nas orelhas, tiveram os tímpanos estourados, né? E essas pessoas não receberam nenhum tipo de reparação ainda hoje, tá? Pensar, então, num projeto de reparação integral às vítimas dessa política, sejam elas antigos pacientes que não foram reabilitados, sejam elas filhos separados de pais com hanseníase, sejam elas pacientes diagnosticados hoje e os familiares desses pacientes diagnosticados hoje, tá, que ainda suportam o estigma, não pode passar, tá, como já foi feito em algum momento com as vítimas do isolamento compulsório, só pelo pagamento de uma indenização em dinheiro, tá bom? Então, em 2007, foi aprovada uma lei ali indenizatória que deu uma pensão mensal vitalícia às pessoas que tiveram hanseníase e que foram isoladas compulsoriamente. Só que esse pagamento em dinheiro foi feito para essas pessoas e não foi feito para os filhos dessas pessoas, tá? A hanseníase não foi erradicada no Brasil, né? E ainda hoje existe um preconceito e um estigma enorme em relação a essa doença no país, porque as pessoas não sabem nem como se contrai a hanseníase, tem medo de apertar a mão de uma pessoa doente, tá? Então, vejam, e nós, profissionais do sistema de justiça, né, ainda hoje somos preparados para pensar o direito só numa perspectiva patrimonialista, ou seja, se deu ruim, indeniza com dinheiro, tá? Os profissionais da saúde, do mesmo modo, são preparados para compreender a doença, no caso a hanseníase, apenas do ponto de vista farmacêutico,
tá bom? Então, assim, é fundamental a gente parar para pensar que existe um grupo enorme de pessoas, tá, que foram vítimas de uma política equivocada de saúde, uma política sanitária profundamente equivocada, tá, sofreram tortura, abuso sexual, tá, e hoje vivem numa sociedade que não conhecem a doença, que foi o principal motivo, né, de essas pessoas terem sofrido o que elas sofreram. Então, como é que a gente coloca isso dentro dessa perspectiva de pensar literatura e psicopatologia, tá? A hanseníase, então, só para deixar claro, é uma doença curável, tá? Se a pessoa está em tratamento, ela não transmite o bacilo, mas existem muitos pacientes, tá? Que são diagnosticados tardiamente, tá? Crianças que perdem parte do corpo, porque são diagnosticadas equivocadamente e tardiamente, tá bom? E tem muitas pessoas que depois do diagnóstico perdem o emprego, por conta do estigma, tá? Muitas mulheres veem os companheiros abandonando a família após o diagnóstico, né? E ainda hoje a gente recebe, né, como advogado aqui do movimento, inúmeros vídeos de, vou colocar entre aspas aqui, comediantes que fazem piadas muito sérias, né, ainda com essa doença, tá bom? E se vocês também pararem para procurar aí, vocês vão ver que há 2 anos atrás o movimento teve que entrar com uma ação contra o então presidente da República, para que ele usasse o termo que a lei pede para usar, tá? Então, a lei aqui no Brasil determina que a administração pública federal utilize o termo hanseníase e não lepra por conta do conteúdo, né, da carga pejorativa e preconceituosa desse termo lepra. Até em inglês, hoje, tá, tem um movimento para que ao invés de leprosy, seja utilizado o termo Hansen disease, ok? Então, vejam, para vocês terem uma ideia, tá bom, de um conjunto de ações que tem sido feito pela rede de acesso à justiça desse movimento. Então, o movimento ingressou com uma ação civil pública de dimensão nacional em 2017, pedindo medidas de reparação integral aos filhos separados de pais com hanseníase, mobilizou e participou de audiências públicas relativas a ações judiciais em curso, tá? E isso por quê? Porque, eu não sei se vocês sabem, mas o judiciário brasileiro também tem uma dificuldade muito grande de lidar com movimentos sociais, tá bom? Vejam o que está sendo feito naquela tal de CPI do MST e assim por diante. O MST é só um pedaço da história. Então, o movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase é um movimento de mais de 40 anos, tem assento no Conselho Nacional de Saúde, assento no Conselho Nacional de Direitos Humanos, incidiu nas principais frentes de trabalho sobre hanseníase, tem os seus voluntários, né, pesquisando a hanseníase nas principais instituições do país, tá, como, por exemplo, a Fundação Oswaldo Cruz, mas a juíza que pegou essa ação civil pública em 2017 disse o seguinte: esse movimento não pode representar os filhos separados de pais com hanseníase, tá bom? Não pode representar porque não tem procuração. Tá? Então, precisaria ter uma autorização de cada filho. O movimento passou 2 anos tentando explicar para a juíza que não teria como ter uma procuração de todos os filhos, porque um dos pedidos da ação era exatamente a identificação de todas as pessoas que foram separadas dos pais, porque muitas pessoas não sabem que foram separadas. Que a pessoa era tirada do ventre da mãe e já colocada para adoção ou mandada para o educandário, tá? Mesmo assim, a juíza excluiu o movimento da ação. Nós, já sabendo que isso poderia acontecer, já tínhamos feito uma articulação com a Defensoria Pública da União, a Defensoria Pública da União entrou no processo para salvar o processo, depois a juíza deixou o movimento acompanhar o processo, tá, o movimento de hanseníase, como amigo da corte, e até hoje ela não deu uma decisão, tá bom? A única decisão que ela deu foi a seguinte: eu não vou ouvir as vítimas e não vou também promover audiência pública para ouvir quem quer que seja, porque tem documento suficiente para que eu julgue aqui. E depois de recorrer à segunda instância, etc., nós tentamos explicar que a audiência pública e escutar a vítima seria fundamental para mostrar a atualidade do sofrimento dessas pessoas. Mostrar que ainda hoje elas sofrem pelo que aconteceu na infância delas, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem entendido em outros processos individuais que já teria aí acabado o direito dessas pessoas de pedirem uma indenização ao governo federal. Então, basicamente, assim, eu não vou aprofundar, isso não me interessa aqui para o eixo da nossa discussão, mas eu queria que vocês entendessem também onde essa história de trauma social está
e como a literatura poderia entrar aqui dentro do que eu vou conversar com vocês depois, para a gente pensar essa história de memória e sensibilização, tá bom? Bom, além disso, o movimento ingressou com uma ação, né, para que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro utilizasse o termo previsto em lei, ou seja, hanseníase, tá? Provocou incídio na elaboração de projetos de lei estaduais para indenização de filhos separados de pais com hanseníase. Nós avançamos no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. Acompanhou e incidiu junto a relator especial da ONU durante a visita oficial ao Brasil, enviou a relatora especial da ONU comunicação referente ao valor irrisório da indenização oferecida pelo Estado de Minas Gerais, ou seja, R$ 14.000. Durante a pandemia, ingressou com uma ação civil pública para que as pessoas atingidas pela hanseníase obtivessem o auxílio emergencial prioritariamente, tá? E tem incidido aí nessas discussões sobre prescrição lá no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal. Pois bem, o que interessa? O que interessa é que o estigma está na base dos obstáculos encontrados para um projeto de reparação integral, tá? E, dentro disso, para não repetição. E eu digo não repetição porque existem uma série de medidas que têm sido praticadas pelo Estado brasileiro, com apoio sincero de parcela considerável da população, que repetem os erros históricos da política de hanseníase. Tá? Exemplo disso é a destituição do poder familiar de mulheres negras em situação de rua ou que fazem uso crônico de drogas. Bom, você tem questões de saúde, tá? Que acabam sendo tratadas dentro de uma perspectiva criminal, né? E tem separação, destruição de família biológica, isolamento compulsório, internação compulsória e assim por diante, tá bom? Então, além disso, durante a pandemia, não faltaram mentes brilhantes, né? Vocês acompanharam para defender a criação de campos de concentração para as pessoas diagnosticadas com Covid, tá? Teve gente que defendeu o campo de concentração para morador de rua durante a última campanha eleitoral para a Prefeitura de São Paulo e assim por diante. E tudo isso, né, evidenciando que a memória é fundamental, tá? E talvez seja o primeiro passo para a gente não repetir os erros do passado, tá? Nesse ponto, as ferramentas de justiça de transição, ainda que a gente não esteja falando de um conflito armado, são preciosíssimas, tá? Então, conhecer, ter memória, museu, literatura, reparar, indenizar, reformar as instituições, não repetir, isso é muito importante, tá? Superar o estigma é fundamental para começar, tá bom? E aí, sobre o estigma, eu vou trazer aquele poema, né, reportagem do Guimarães Rosa, que eu citei lá no começo para vocês, para a gente fazer um elo com a próxima parte da minha fala. Tá? O Guimarães Rosa, nesse texto, reportagem, diz o seguinte: o trem estacou na manhã fria, num lugar deserto, sem casa de estação, a parada do leprosário. Um homem saltou, sem despedidas, deixou o baú à beira da linha e foi andando. Ninguém lhe acenou. Todos os passageiros olharam ao redor, com medo de que o homem que saltara tivesse viajado ao lado deles. Gravado no dorso do baúzinho humilde, não havia nome ou etiqueta de hotel, só uma estampa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O trem se pôs logo em marcha apressada, e no apito rouco da locomotiva gritava o impudor de uma nota de alívio. Eu quis chamar o homem para lhe dar um sorriso, mas ele ia já longe, sem se voltar nunca, como quem não tem frente, como quem só tem costas. Vejam, sensibilizados pelo Guimarães Rosa, tá? Porque magistrados e magistradas conhecem o Guimarães Rosa, um professor bem orientado, então, poderia apresentar aos excelentíssimos julgadores o livro de mais de 500 páginas de memória do senhor Nelson Flores, tá? Vítima na adolescência do isolamento compulsório de hanseníase. O livro do senhor Nelson, lançado recentemente, tem como título A Rosa e o Machado, Memórias de um Brasileiro Excluído. Acontece, pessoal, que o acesso à literatura, e aqui retornando ao debate do elitismo, não só ainda hoje, hierarquiza contribuições literárias. Ou seja, Guimarães e Bertolt Brecht, na sentença, citados pelos magistrados, tá? Vou brincar aqui no Olimpo, tá? Sérgio Vaz e Carolina Maria de Jesus na periferia. Tá? Não aparece citação desses textos em sentença, em acordo. Como também conta, tá? Por conta de uma coisa que o Theodor Adorno chamou de indústria cultural, com o acesso vazio à literatura. Tá? Em outros termos, o processo de humanização, tá? Do qual falou aqui o Antônio Cândido, que eu citei para vocês, não pode contar só com o poder ler,
um texto literário. Exige também um saber ler, ou um querer saber ler um texto literário. Tá? Isso se a gente tiver na mesa questões de traumas sociais ou outras psicopatologias. Afinal, vocês se recordam, tá, que o Chico Buarque teve que processar o filho do Bolsonaro lá, o tal do Eduardo Bolsonaro, por ter usado a música Roda Viva num vídeo em que ele falava de prisões de aliados do pai dele, tá? Como que querendo dizer que se tratavam de prisões políticas. E ainda teve nesse caso, né, a curiosa decisão da juíza que pegou o processo, indeferindo o pedido do Chico Buarque, sob o argumento de que não existia no processo prova de autoria da música Roda Viva. Como se a gente tivesse que provar que o sol vai brilhar todos os dias. Veja, o Adorno, tá, então, na indústria cultural e sociedade, fala que a sensação de felicidade e satisfação promovida pela indústria cultural desmonta qualquer mobilização crítica e não permite a formação de uma autonomia consciente. E isso precisa estar em cima da nossa mesa, porque com o desmonte da educação básica e a restrição de acesso às diversas manifestações culturais associadas à facilitação de acesso às redes sociais, jogos violentos e canais de programa que propagam fake news, né, a coisa fica ainda mais difícil, gente. Tá? E sobre isso, a gente precisa de bastante objetividade, tá? De muito pé no chão e pouca cabeça nas nuvens, porque essa luta é inglória. Existe um projeto muito bem organizado para aprofundar esse abismo, ok? Hoje em dia acaba sendo muito mais comum uma pessoa dedicar o seu tempo livre às redes sociais, programas de televisão vazios, do começo ao fim, canais de YouTube do mesmo modo vazios, tá? Que servem só para fazer o nosso cérebro ficar ali, né, mascando chiclete, do que, por exemplo, a literatura, a leitura de textos literários. Ou então, é uma coisa que está sumindo cada vez mais, as contações de histórias para as crianças. Tá? Eu não sei se aqui a maioria tem filho, né? Mas o que a gente vê hoje, eu tenho um filho de 5 anos, né? Tem história aqui em casa todo dia, e são histórias contadas. Ele não lê ainda, certo? E não é história contada pela televisão. E é decisivo na formação da criança o acesso, né, a essas tradições orais. Então, seja por falta de incentivo, falta de acesso, ou até por considerar esse tipo de atividade tediosa demais, tá, em comparação à dinâmica de movimento das demais atividades às quais nós estamos sendo acostumados, o acesso à cultura, à memória e aos processos de sensibilização estão sendo substituídos por processo de enrijecimento, tá? Enrijecimento emocional, enrijecimento espiritual e enrijecimento físico, tá? E no ponto aqui desse enrijecimento físico, tá? Isso fica cada vez mais evidente nas crianças, tá? Submetidas com 5, 6 anos de idade a jornadas de 4, 5 horas de processo, né, de formação, onde elas precisam ficar sentadas e paradas em cadeiras, tá? Onde elas precisam aprender robótica, precisam aprender matemática, precisam aprender inglês, elas não sabem nem se limpar no banheiro, depois de fazer as necessidades, mas já sabem pronunciar three perfeitamente, certo? Então, processos de enrijecimento que nos aproximam dos robôs, tá? Aqueles robôs que, né, estavam lá na cúpula mundial sobre a inteligência artificial da ONU, dizendo que eles vão ser muito mais eficientes do que nós, né, aspirantes de humanos, né, na condução dos destinos da humanidade. E aqui entram as patologias. Uso crônico de estimulantes, tá? Físico, sexual, mental, uso crônico de Ritalina, os índices altíssimos de diagnóstico de déficit de atenção e hiperatividade, do tal do transtorno opositor desafiador, que agora quase toda criança tem esse diagnóstico, tá? E no meio de tudo isso, aquelas crianças que foram separadas dos pais por puro preconceito em relação à hanseníase, que foram estupradas, submetidas a tortura no bojo de uma política pública de saúde, e que por causa dessas dores, que elas carregam até hoje, precisam, essa sim, fazer uso de ansiolítico, antidepressivo, para não se suicidarem. Okay? Que tiveram que viver na rua e não puderam construir um projeto de vida digno. Essas pessoas estão esquecidas porque não interessam para a indústria cultural. Essas pessoas estão descartadas da vida. Elas carregam consigo uma série de psicopatologias e traumas coletivos, tá? E dividem o mesmo espaço geográfico e político com outras tantas pessoas e grupos que também estão marcadas por uma série de psicopatologias e aqui está o ponto, talvez estejam atingindo um número cada vez maior de pessoas
exatamente pelo fato de que os erros cometidos contra as primeiras não serem conhecidos pelas segundas, pelos segundos grupos. Tá? As histórias de pessoas que convivem não se cruzam mais. As conexões são feitas através do que não existe. E aqui, o que não existe não é a fantasia das fábulas, que nos colocam em contato com os conteúdos reprimidos em nós, né? E aqui o Freud traz uma série de contribuições naquele texto estranho. Isso que não existe e que nos conecta na indústria cultural é outro tipo de fantasia. É aquilo que não existe nem consciente nem inconscientemente. É aquilo que nós desejamos porque nós somos levados a acreditar que a gente precisa daquilo. Das orelhinhas de coelho nos filtros do Instagram até as cirurgias plásticas caríssimas que prometem a perfeição, entre aspas. É isso que está conectando a gente. Tá? O que nos conecta é aquilo a respeito do que nós podemos mentir e manter sob sigilo. E quando eu vejo, tá, a disposição, né, dos jovens com os quais eu trabalho, especialmente em sala de aula, tá, que tem todas as melhores oportunidades de acesso ao que há de melhor no mundo, para fazerem uso de todos os recursos que estão disponíveis a eles, eu me espanto. Certo? É que eu não quero ficar fazendo crítica intergeracional, não, tá bom? Eu estou fazendo estou tentando trazer aqui e dividir com vocês uma questão que é muito preocupante, porque durante a pandemia, tá? Eu vivi uma experiência em que uma representante de sala me procurou para perguntar se seria possível mandar o conteúdo das aulas de direitos humanos em podcasts, tá? Porque ele tinha leitura demais, tá? E leitura demais significa 20 a 25 laudas por semana, tá? Para ler. E aí eu respondi brincando, né, que quando o juiz, né, prolatar uma sentença em podcast, eu iria ali buscar esse tipo de recurso, né, mas que por enquanto eles teriam ali que se dedicar a ler pelo menos um conteúdo ali de 100 a 200 laudas por semana para poder dar conta do que vai ser exigido deles depois, quando o mundo da vida chegar concretamente, tá? E que além disso deveriam desenvolver outras habilidades que a gente deveria estar pensando para todo mundo na sociedade. Que eu estou pensando especificamente ali no grupo de estudantes de direito, que vão atuar no sistema de justiça, tá bom? Como paciência, como mediação, diálogo, entendimento. E isso tudo como processo de humanização, tá? Porque existem hoje escritórios no Brasil que estão mandando 50% dos advogados embora depois de instalar softwares jurídicos que fazem petição, buscam jurisprudência, sistematizam contratos com muito mais eficiência do que seres humanos. Então, quem não estiver preparado para fazer, né, o que só os seres humanos fazem, além de terem de competir com os seres humanos, vão ter que competir com softwares. E essa competição, ela é literalmente desumana. Tá? E percebam, há muito tempo nos ensinam que o penso logo existo cartesiano foi o grande salto da ciência da modernidade. Aí, minhas caras e meus caros, assim, já passou da hora da gente sacar, da gente se sensibilizar suficientemente para entender que essa história já está ultrapassada, que ela não dá conta mais dos nossos desafios. Tá? A sacada hoje é entender que revolucionário mesmo não é o penso logo existo, mas o sinto, o intuo logo existo. E sentir e intuir são habilidades que têm sido destruídas sistematicamente em nós e nas crianças, tá? Apesar de existirem recursos para que não sejam destruídas. E todos nós podemos contribuir com isso de alguma forma. E eu costumo citar um exemplo, tá, de como nós podemos ter na literatura um processo profundo de sensibilização. Aqui, o exemplo de um professor de química, tá? O professor de química se propõe a analisar, por exemplo, o que os átomos de urânio e plutônio causam na reação com o ferro e com o cálcio. Nesse caso, o professor pode, né, se valendo ali da teoria tradicional, ensinar a reação atômica esclarecendo, de modo isolado, ok? Que a consequência seria a sublimação do cálcio como sendo, nas palavras do Horkheimer, lá naquele texto, né, teoria tradicional e teoria crítica, uma mera sequência de fato nas ordens conceituais. Mas esse professor de química poderia explicar essa reação química, tá? Valendo-se de uma perspectiva crítica, considerando a composição da bomba atômica e a reação nos corpos das pessoas que estavam em Hiroshima e Nagasaki em 6 de agosto de 1945, citando, por exemplo, uma passagem, né, do Último Trem de Hiroshima do Charles Pellegrino, em que ele fala o seguinte, vou citar: desde o momento em que os raios começaram a atravessar seus ossos, sua medula começaria a vibrar a mais de 5 vezes o ponto de ebulição da água. Os ossos ficariam instantaneamente incandescentes e toda sua pele tentaria, ao mesmo tempo,
explodir e desgrudar-se do esqueleto, enquanto era forçada na direção do chão como se fosse um gás comprimido. Durante os primeiros 3/10 de segundo da detonação da bomba, a maior parte do ferro seria separada do sangue da senhora Iwama como por refinaria atômica. Quando o som da explosão chegasse ao seu filho Nenkai, a 2 quilômetros dali, toda a substância do corpo da sua mãe, incluindo o ferro do sangue e o cálcio, estaria subindo à estratosfera para se tornar parte das estranhas tempestades radioativas que perseguiriam Nenkai e outros sobreviventes. Vejam, é uma aula de química, mas é uma aula de química que trabalham problemas sociais profundos, né, a partir de uma história, certo? E aí, retomando aquela questão, né, da gente poder se concentrar ou se conectar melhor, tá? Com o passado através de experiências sensibilizadoras, ou seja, da gente ter acesso ao que nos foi negado, mas que ainda existe, ao invés de nós buscarmos conexões através de fatos e experiências que não existem, ou melhor, que só existem nas redes, é importante considerar o valor da literatura para o contato com questões que podem dar origem às psicopatologias, tá bom? E aí, naquele texto que eu citei, do Freud, né, o estranho, ele diz que o estranho seria sempre algo que não se sabe como abordar, tá bom? Por ser algo reprimido que retorna. E na literatura, o Freud fala que o autor de uma obra literária consegue abordar as representações do outro de forma que sejam ou não estranhas ao leitor, tá bom? E o estranhamento não importa. Isso pode se dar a partir de diferentes gêneros, tá? Inclusive da fantasia, fazendo com que o leitor tenha a sua esfera do que lhe é comum e aceitável abalada, tá? Por ter um vislumbre desse estranhamento. E aí, desse modo, a literatura conseguiria, através de suas representações sociais e alegorias fantásticas ou fantasiosas, transcender a realidade e criar situações que proporcionam o estranhamento no leitor e que provocam o contato com o diferente. Tá bom? Ou seja, trata-se da presentificação do ausente com o consequente estranhamento e a possível sensibilização para a alteridade. E aí, pessoal, entre ausente e inexistente, existe uma diferença crucial, tá? A gente pode dizer aqui, pensando no texto do Freud, que o mundo externo ao leitor não é de fato apenas externo, já que esse mundo externo é elemento constitutivo do interior do leitor, culminando na construção, tá, do seu mundo externo imediato. Ou seja, a experiência da alteridade decorreria aqui do fenômeno do estranhamento, permitindo o contato com o mundo externo do outro, possibilitando não só o seu reconhecimento, mas também o reconhecimento e a ressignificação da sua própria subjetividade ou do seu eu no mundo. E é em razão disso que vale sempre a pena a gente pensar sobre a importância da arte, tá? Em especial da literatura. Não só, tá, por projetar imagens positivadas na realidade, mas pelo contrário, citando um trabalho aqui, um cara chamado Diogo Nunes, tá? Negando-a de dentro, evidenciando suas fissuras, criando buracos, projetando sombras, construindo perspectivas outras em que o permanente, o não contraditório e harmônico deem lugar ao conflito, à vertigem e ao não idêntico. E aqui está o ponto. A literatura, como ferramenta de sensibilização e nessa esteira de humanização, não deve ser compreendida como ferramenta pura e simplesmente de apaziguamento da alma. Até pode ser, mas não é só isso. O apaziguamento pode pressupor, e quase sempre é assim, hein? Conflito, choque e luta. Tá? E é daí que vem a cura. A cura social e também a cura individual, tá? Que é resultado de um processo duríssimo. Tá? Então, assim, pessoal, eu tinha pensado aqui em fazer algumas provocações para vocês, tá bom? Para ver o que vocês trazem aí na sequência. Mas, para fechar, eu queria citar aqui uma passagem dos Miseráveis, do Victor Hugo, onde ele diz o seguinte: enquanto, por efeito de leis e costumes, houver proscrição social, forçando a existência em plena civilização de verdadeiros infernos e desvirtuando, por humana fatalidade, um destino por natureza divino, enquanto os 3 problemas do século, a degradação do homem pelo proletariado, a prostituição da mulher pela fome e a atrofia da criança pela ignorância, não forem resolvidos, enquanto houver lugares onde seja possível a asfixia social, em outras palavras, e de um ponto de vista mais amplo ainda, enquanto sobre a terra houver ignorância e miséria, livros como este não serão inúteis.
E aí, finalizo aqui dizendo que debates como esse que estão sendo propostos aqui pelo grupo de pesquisa também não são, tá? E eu espero aí ter a oportunidade de conversar com vocês e num futuro não muito distante, estar presencialmente com vocês aí, já que a gente se encontra pela segunda vez virtualmente, Wesley. Obrigado uma vez mais, e estou aqui à disposição de vocês. Professor, eu que agradeço. Eu agradeço bastante. Eu pedi para finalizar um outro membro do nosso grupo, que é o João Vitor. Tá bom. Ele ficou à disposição para finalizar a palestra, Tá joia. passar a frequência e indagar, né, as pessoas algumas perguntas, se tem alguma dúvida, como o senhor deixou registrado, caso alguém queira partilhar alguma coisa. Beleza. Formato virtual, o pessoal costuma falar, né? Mas se quiserem falar, fiquem à vontade, sem nenhum tipo de compromisso de acerto, sem nada, assim, mas para a gente conversar, a partir das provocações que foram feitas aí. Tudo bem, professor Pedro? Bom dia. Olá. Muito obrigado pela palestra, certo? Foi um momento muito Oi. construtivo e fica se alguém tem alguma dúvida, fazer ao professor algum questionamento aí, pode ficar à vontade com o pessoal. Deixa eu ver aqui, tem alguns comentários, né? Jordânia diz. O Felipe, joia. Frederico, vamos lá, Frederico. Professor, bom dia. Consegue me ouvir direitinho, professor? Consigo, Frederico. Professor, Bom dia. primeiramente, parabéns pela belíssima fala, muito provocativa, realmente, e isso é muito bom. Precisamos de falas provocativas cada vez mais, né, para que não se repitam certas coisas que já se repetiram num passado recente. Professor, a sua fala foi muito interessante. Eu estudo aqui na UFPB, junto com o grupo de pesquisa que está organizando o evento, as manifestações de perversão na literatura, né? E dentre elas está aí as questões das perversões sociais, como o preconceito, né, o racismo e essas outras questões. E a sua fala foi muito interessante. Eu lhe perguntaria, professor, sabendo que preconceito é uma coisa que faz parte do mal-estar, né, da sociedade, o que o senhor acha que a sociedade ainda precisa evoluir em relação à hanseníase e a outros tipos de preconceito que ainda são muito precarizados, né? Os mecanismos ainda a gente vê que existem esforços, mas às vezes nós nos deparamos com situações de preconceito, inclusive institucionalizados, né? Que nos deixam horrorizados aí como falas de autoridades e tudo mais. O que é que o senhor acha que ainda falta de evolução da sociedade ou dos instrumentos aí políticos e governamentais para que haja uma melhor vivência, né, dessas questões individuais e coletivas? Muito obrigado, professor. Obrigado, Frederico. Bom, assim, o que falta, Frederico, eu não tenho uma resposta aqui de solução, mas acho que algumas coisas são fundamentais, né? Especialmente se a gente começar por aquelas que evidentemente representam retrocessos, tá? Então, quando a gente olha, por exemplo, para movimentos, né, de destruição de espaços de convívio, tá? Porque eu falar sobre pessoa com deficiência ou sobre a população LGBTQIA+, teoricamente, é uma coisa. Coisa muito diferente é eu poder dividir espaços de convivência, tá? A discussão de cotas raciais está na base dessa pauta. Então, por exemplo, vamos falar que todos são iguais perante a lei. Maravilha, tá? Só que eu nunca tive a oportunidade de conviver com uma pessoa negra fora das relações tradicionais de opressão. Então, a empregada doméstica, o porteiro, o motorista do ônibus, para quem pega ônibus, né? Normalmente tem muita gente que nem, enfim, tem essa experiência em grandes cidades que eu estou pensando, tá bom? Veja,
As cotas raciais na universidade são formas, tá, de você colocar pessoas negras para conviver com pessoas brancas fora das relações tradicionais de opressão ou de subalternidade. Certo? Então, veja, você vai ter que conviver. Aquela pessoa pode ter muito mais dificuldade que você, mas ela está na mesma sala de aula que você, ela está tendo a mesma oportunidade de partida, apesar de todo o resto que a gente precisa colocar em cima da mesa também. Veja, então, assim, quando a gente identifica, né, movimentos de retrocesso em relação a isso, nós, evidentemente, temos aqui exemplos de motivos pelos quais a gente não consegue caminhar para frente. Agora, veja, né, quando a gente amplia um pouquinho mais a nossa lente aqui, nós vamos perceber que, mesmo nos movimentos de avanço, existem problemas estruturais. Por quê? Porque as pessoas que estão pensando esses avanços também não tiveram experiências de alteridade. Tá? Então, vamos pegar a questão agora que está lá na pauta do STF, que volta para o plenário na quinta-feira. Tá? Vamos descriminalizar o uso de drogas. Aí, no caso da maconha, que é o que está colocado em cima da mesa. Tá? Vejam, a gente não consegue conversar na sociedade sobre masturbação feminina. E a gente está querendo conversar sobre legalização da maconha. É importante? É fundamental conversar sobre isso. É fundamental. Mas que tipo de proposta está sendo feita? Onde essa conversa, como essa conversa vai ser feita? Então, os ministros do STF falam o seguinte, olha, vamos legalizar lá até 60 gramas de maconha ou 6 pés. Mas não estão falando sobre a legalização da venda. Qual que é o problema? Tá? Eu pego ali o círculo de convívio que eu tenho na universidade. Eu poderia apostar que 95% das pessoas que fazem uso da maconha, mesmo com o STF liberando, eles não vão plantar 6 pés de maconha em casa porque tem medo de legalizar com o pai e com a mãe. Porque o pai e a mãe têm um preconceito enorme em relação a isso, porque a sociedade tem um preconceito enorme. Então, como eles não vão legalizar com o pai e com a mãe, eles vão continuar indo para a biqueira comprar do menino pobre. E o STF não está resolvendo o problema do menino pobre porque não está resolvendo o problema da venda. O menino pobre vai continuar sendo enquadrado como traficante, vai continuar sendo morto pela polícia. Então, vejam, são conversas que a gente precisaria ter muito mais às claras, né? E pisando menos em ovos. Só que a gente não consegue fazer esse debate. Né? A gente não consegue promover o encontro com as diferenças. Eu trabalhei ali entre 2013 e 2016 na Prefeitura de São Paulo, na Secretaria de Direitos Humanos. E a gente foi fazer um trabalho na Secretaria Municipal de Educação de revisão dos livros didáticos que tinham ali nas bibliotecas. E um deles chamou especialmente a nossa atenção, que tinha como título o seguinte: Índios, : povos do passado. Numa cidade que tem 3 aldeias indígenas demarcadas. E numa cidade em que a prefeitura, que tem esse livro na biblioteca, é responsável pela educação infantil indígena. Né? E por que esse livro está lá? Porque tem muita gente que considera os povos indígenas como povos do passado. Né? E uma sociedade que, quando olha um índio, um tupinambá, né, um chavante, usando o celular e usando uma calça jeans, eles não conseguem mais ver um indígena lá. E não se fazem a pergunta, bom, eu, Pedro, descendente de italiano, espanhol, quando eu entro para comer um sushi num restaurante de comida japonesa, eu não saio de lá japonês. Mas um chavante, quando usa um celular, ele deixa de ser chavante. Por que 2 pesos e 2 medidas? São exemplos tão simples, né, Frederico? Mas que a gente não consegue promover no nosso cotidiano. Né? E com o retrocesso de experiências de convívio, tá? E com as redes sociais, as relações virtuais ocupando cada vez mais o nosso dia a dia, criando feudos, tá? Feudos de relacionamento, porque você só vai conviver com aquelas pessoas que os algoritmos conseguem refinar para você, né? Eu vou procurar uma namorada, eu não, vamos imaginar, eu quero uma namorada, eu tenho um aplicativo onde que se eu pagar, as mulheres não pagam, os homens pagam, né? Onde se o homem pagar, ele consegue identificar, os algoritmos ajudam ele a escolher exatamente a mulher perfeita para a vida dele, ele coloca filtros. Então a pergunta que fica é, bom, como resolver, né? Eu não sei como resolver, mas eu tenho indicadores, né, indicações de erros, né, crassos que estão sendo cometidos e que a gente não está conseguindo reverter.
Por quê? Porque ainda que a gente não consiga reverter com a gente poderia estar pensando em como reverter isso com as crianças, mas a gente também não está fazendo isso. Esses mesmos erros estão sendo cometidos com as crianças, né? Então, nós não sabemos, porque estou falando eu aqui porque eu já tenho 39 anos, tá? Mas eu, quando eu era criança, o meu primeiro computador eu ganhei com 17 anos, eu não fui criado com tela. E a gente não tem ainda uma geração inteira criada com tela para saber os efeitos das telas. Mas a gente está dando tela para as crianças. A gente está deixando as crianças jogarem jogos conectados na rede, sozinhas. Né? Então, assim, eu não sei se eu consegui aqui dialogar com você, Frederico, mas a minha impressão é que nós temos sinalizações importantes e nós não estamos nos atentando a elas. Tá? Então, se a gente só começasse pelo não retrocesso, eu tenho a impressão de que a gente estaria caminhando de uma forma um pouco mais segura. Mas além de não conseguir olhar para o futuro, não conseguir prever o futuro, coisa que é muito difícil mesmo, a gente está retrocedendo. Então, a gente não lê mais, a gente não conta mais história para as crianças. Né? Então, aqui, alguém colocou, né, nas escolas municipais tem contação de história. É importantíssimo que tenha, gente. Né? Se as crianças não puderem fantasiar, né, elas vão poder fazer isso quando? Certo? Então, acho que é mais ou menos por aí, Frederico. Professor, se eu não te respondi, Frederico, me enquadra, hein? Aí a gente segue no... Professor, respondeu com certeza, foi muito além do que eu perguntei. Eu gostei muito, principalmente quando o senhor toca na questão de que nem é a questão de se precisa legalizar ou não, mas discutir que a gente não existe em ambientes favoráveis, né? A sociedade ainda muito precária em oferecer um debate ou um diálogo minimamente justo, né, sobre certos temas que, principalmente os considerados tabus, né? Então, acho que a maturidade social e coletiva, né, ela surge no momento em que se permite se conversar sobre as coisas, para que se chegue a um consenso que seja bom para todos, né? E realmente a gente ainda está um pouco distante dessa realidade. Professor, muitíssimo obrigado pela sua fala. Obrigado a você, Felipe. Espero poder que o senhor participe dos próximos eventos aí do grupo, que eu vou gostar muito de poder assistir. Parabéns. É um prazer, querido. Valeu. A Judite levantou a mão. Olá, pessoal. Olá, professor. Bom dia. Tudo bem? Professor, quando o senhor falou preconceito, o senhor citou as pessoas com deficiência, e eu sou professora de AE, psicopedagoga, e atuo nessa área, e, assim, me considero uma pequena militante nessa área, da inclusão da pessoa com deficiência em todos os espaços. Aí o senhor falou que sobre o acesso à escola, né? O quanto é difícil. O que é que a gente vê, né, nesses espaços escolares? Que hoje a criança, ela tem por direito, e há uma militância e um reforçamento na mídia para que essas crianças estejam nesses espaços, né? Principalmente nos espaços escolarizados, para que eles também tenham acesso à educação conforme essa especificidade que a deficiência o coloca, né? E traz essas dificuldades de aprendizagem que a deficiência, né, infelizmente, coloca. Aí a gente vê também que não há um estranhamento pela criança em geral, pelos outros, pelas crianças que estão chegando assim, e sim pelo adulto. Quem exclui a criança com deficiência não é a criança pela criança, e sim o adulto, a mãe ou o pai que é responsável por aquele ser, né, por aquela criança que está inserido, a exclusão dessa outra, né? E há uma situação que eles ainda o tratam como um doente, como se fosse uma patologia contaminosa, né? Principalmente as pessoas autistas e as pessoas em geral com que têm as deficiências ocultas. Aí eu gostaria de saber se nos espaços que o senhor convive é tão explícito como aqui nas cidades interior, na qual eu moro, né? Por causa que a gente tenta educar não a criança em si, que isso é um erro, né? Assim, a criança não precisa educar, a gente está tentando educar as pessoas mais velhas, né? Na nossa geração, que não conviveu com pessoas com deficiência nas escolas. Aí eu queria ouvir um pouquinho mais sobre essa concepção. Obrigado, Judite. Quando você fala dos adultos, né, eu estava me lembrando aqui, certa vez estava fazendo um trabalho perguntando para as pessoas, né, a gente ia fazer uma cartilha, enfim, o que elas gostariam de saber sobre os povos indígenas, né, e aí vinham as dúvidas mais malucas e tal, e teve um caso interessante, que aí nós fomos conversar com crianças, e eram dois irmãozinhos, né, um menino e uma menina, 5, 7 anos, e aí lá pelas tantas, né,
Eles perguntavam, por que os índios usam saia, né? Que é como eles viam lá nos livrinhos deles, né? Por que usa uma pena na cabeça e tal. E aí, lá pelas tantas, o menininho perguntou, eu quero saber se os índios vão para a escola, né? A menina falou, vão sim. E a minha professora disse que quem dá aula para eles são os humanos, né? Então, assim, é muito interessante, porque a criança, ela estranha, né? Sem dúvida, ela é curiosa, certo? Tem curiosidade. Mas o preconceito, aquela história de negar acesso, né? A espaços, a ideias, a círculos de amizade, isso vem dos adultos, certo? E aí, né, tem aquela passagem lá do Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, por que coxa se bonita e por que bonita, né, se coxa, né? É como se já tivesse um lugar reservado, pequenos campos de concentração. Então, assim, para responder a tua pergunta, nos grandes centros aqui, né, por onde eu passei, né, eu vou falar por onde eu passei. Então, vivi em São Paulo um tempo, né, hoje estou aqui em Campinas. Como é que fica a questão da inclusão? É terrível como em qualquer lugar do país. Tá bom? Por quê? Porque o preconceito em relação às pessoas com deficiência também é estrutural. Então, as cidades não são acessíveis. Tá? E as cidades não são acessíveis para as pessoas com deficiência e, obviamente, não são acessíveis para as pessoas idosas. E a gente não se dá conta, né, que se a gente tiver, né, aí a alegria de poder envelhecer, o direito de poder envelhecer, todos nós vamos precisar de acessibilidade. A deficiência é algo que nos espera ali nas últimas curvas da nossa estrada, certo? Por aqui. Então, o que a gente faz? Certo? Não, a gente discrimina, do começo ao fim. Aí, quando a gente fica velho, né, a gente envelhece, a gente não quer assumir que o nosso corpo já não dá conta mais de atravessar a rua correndo. Então a gente perde inclusive a consciência das limitações que nós vamos ter no nosso corpo. Então é tão desumano que esse preconceito ele se volta contra nós e a gente não se dá conta disso. E ninguém conta isso pra gente ao longo da vida. Então, eu tive também a sorte de poder conviver com os meus 4 avós, né? 2 avós e dois 4 avós, né? Os homens e as mulheres ali, até próximo dos 90 anos. Eles viveram até próximo dos 90 anos. E eu vi isso de uma maneira muito explícita, né? Eu era o único neto que dirigia, cresci também numa cidadezinha pequena do interior do estado de São Paulo, então levava no médico, caía, era isso, chegava na casa, estava caído no chão, precisava resgatar e tal. Então, assim, a deficiência estava escancarada ali. Né? Isso quando a gente está falando de deficiência física. Agora, e quando a gente pensa em outros tipos de deficiência? Certo? Então, você traz aqui o autismo, né? Gente, a quantidade de pessoas que estão tendo diagnóstico de autismo, até porque é um espectro, certo? Então, você tem diversos níveis, é muito grande. Então, já passou da hora da gente estar muito mais do que preparado para conviver com essas pessoas. Eu tive um aluno do mestrado que foi diagnosticado com autismo no final do primeiro ano do curso. Ele começou a entender por que ele ficava extremamente incomodado dentro da sala de aula com a luz branca. Né? Muita claridade, ele não conseguia. Ele começou a entender muitas coisas da vida dele. Aí, logo depois, veio uma crise de ansiedade e depressão, certo? Um quadro depressivo, porque aí você toma consciência de 30 anos atrás, certo? De coisas que você achava que era só um problema, que você ia conseguir reverter, e não, entende? Então, o conceito de deficiência da Convenção, da Lei Brasileira de Inclusão, né, que diz, olha, a deficiência não está no corpo das pessoas, como o modelo médico falava, né? A deficiência ela é a interação de uma lesão ou de um impedimento com barreiras sociais. Aí você tem, né? E quando essa interação impede o exercício da cidadania. Poxa vida, assim, a gente mudar o paradigma aqui é fundamental, né? É fundamental. Só que a gente não mudou, né? E num determinado curso aí, pelo Brasil afora, não vou citar, não precisa dar, né, nome, você sabe que isso aí também acontece em vários lugares, um desembargador de um tribunal de justiça, num curso de formação ali de magistrado, disse que, na concepção dele, o ideal seria ter um fórum para advogados com deficiência e outro fórum para pessoas que não deficiência, porque as pessoas com deficiência acabam atrapalhando, entendeu? Ali tem aquela cadeira de roda, não precisa de elevador, aí atrasa a audiência, assim por aí. Então, veja, é esse modelo, né, de sociedade que nós estamos construindo. Né? Então, as crianças, elas convivem bem, com curiosidade, com estranhamento, certo? Durante a pandemia, eu ia muito numa praça. E é o normal, né, professor? Estranhamento, né? Porque faz parte do conhecimento, do querer saber.
E é muito interessante, né? Eu ia para uma praça com meu filho e acabei encontrando uma colega de infância lá na minha cidade. Ia aqui em Campinas, lá da minha cidade, e ela ia para essa praça também com o filho dela, de 12 anos, que tem autismo, aí num grau bastante, ele é um autista não verbal, tá? E ele gritava muito, ele ia fazer atividade física, e meu filho se interessou por aquilo, né? Por que aquele menino grande grita e não fala? Né? Por que ele não consegue? Né? Então, sem dar nome, eu não preciso chamá-lo, categorizá-lo de autista. Falar, olha, algumas crianças, filho, algumas pessoas crescem sem conseguir falar, mas ele ama a mamãe dele ama ele, olha, eles estão brincando, e eles sabem amar, mas não, eles não falam. Nunca mais perguntou, assim, ele falava, olha, o filho da sua amiga, e pronto, entendeu? Aí eu falei para ele o nome, e aí ele passou a ser chamado pelo nome. Tinha o estranhamento, mas a gente precisa saber como encaminhar as coisas. Eu não posso dizer que, como disse lá a professora, né, que os humanos dão aula para os indígenas, é complicado, né? Então, aí por diante, né, Judite? Que bom que você está nessa luta aí, força e energia positiva aí, porque né, são daquelas lutas inglórias, né? Obrigada, professor. Realmente, e você também, quando entra nessa área, você também é excluída pelos seus colegas, porque a maioria ainda não acredita na inclusão e que todo mundo tem o potencial de aprender de acordo com as suas especificidades, de acordo com os recursos que você oferece, né? Porque cada um tem um processo, cada um é individual, é singular, e cada um né, tem uma forma de aprender diferente. E essa é uma das filosofias que eu acredito. E muito obrigada pela sua fala. Obrigado a você. Até, né, você fala, né, que as pessoas não reconhecem, os colegas, e não vão reconhecer mesmo, né, porque até num debate aqui na Unicamp sobre cotas, uma estudante negra falou algo que me marcou muito, ela falou assim, olha, as cotas não servem para acomodar pessoas negras na universidade, elas servem para incomodar pessoas que estão em situação de privilégio. Aí, você chega, você vai incomodar, e aí, né, respira fundo, toma um chá depois. Tá bom. Legal, então. Obrigado, gente. Professor, peço perdão por não ligar a câmera, mas é porque eu estou tendo que ir para a universidade, Tranquilo. professor. Aí o Tá meu joia. transporte sai às 11 horas, aí eu só estou me organizando aqui. Tá Mas eu joia. achei importantíssimo quando o senhor salientou, professor, até da questão da lei de cotas, né? Do quão é agressivo a lei não ser revista no sentido de se passar por uma revisão, de se entender que aquilo que a gente queria alcançar ainda não foi alcançado de maneira total, né, na sua totalidade. Que é importante salientar isso, porque é uma forma de agressão, sim, para com as pessoas, para com esses grupos, essas minorias. Achei importantíssimo quando o senhor salientou, para não ficar só na questão de que o problema, né, o possível problema não seria só a questão de uma doença em si, de uma enfermidade em si, de uma deficiência em si, mas de que existem outras formas de deficiência, de fazer com que a pessoa seja vulnerabilizada, né, outros meios, que é a questão também da não aprovação da lei de cotas, de querer colocar que isso já foi resolvido e que os anos que se passaram já se resolveu, né, de não colocar isso também como uma forma de evitar que essas pessoas acessem a esses lugares, tenham acesso à universidade, a cursos que são muitíssimos concorridos entre pessoas brancas, por pessoas brancas. Então, eu achei importantíssimo para a palestra não ter só ficado nessa questão da deficiência, das pessoas com deficiência também, mas também de outras formas de causar deficiência no outro, de fazer com que o Sim. outro sofra, né, através de uma não revisão, de não olhar para as minorias de uma forma que não seja só a deficiência em si. Achei importantíssimo, professor. E aquela coisa, né? Normalmente as pessoas que têm a geladeira cheia não vão pensar na fome, né? Também aqui, já que a gente está no Congresso de Literatura, Isso, né? Tem professor, isso. aquele livro Lavoura Arcaica, do Raduan Nassari, ali tem uma passagem, né? Do personagem, ele fala que é um requinte de saciados testar a virtude da paciência com a fome de terceiros, né? E é mais ou menos por aí, né? E tem uma outra que eu gosto também, que ele fala que é impossível exigir um abraço de afeto daquele de quem nós amputamos os membros, né?
Então, são coisas que a gente precisa entender, né? E que estão na base de uma sociedade que teve mais tempo de escravidão e de genocídio dos povos indígenas do que sem escravidão, né? Então, a gente tem um bom caminho pela frente aí para falar que a coisa está resolvida, né? Joia. Isso, professor. Obrigado, viu? De nada, professor. Só peço perdão por não ligar, Que é não isso, abrir fique em aqui a paz. tela. O João Vitor vai finalizar. Tá, joia. Obrigado. Bom, pessoal, mais alguma dúvida, mais algum questionamento, professor? Caso ainda pode ficar à vontade, lembrando também que ainda tem a lista de frequências está no chat. Bom, professor, novamente queria agradecer pela presença, pela palestra, foi muito bom. Muito obrigado e espero que nos encontramos em breve em uma palestra presencial para a gente possa trocar mais. Muito obrigado, tá bom, professor? Joia, obrigado, João. Um abraço para todos e todas. Muito obrigado, pessoal. Um Um ótimo abraço, dia. professor. Muito obrigado. Até, tchau, tchau.